Brasil tá demais. E amanhã é a vez do Cruzeiro contra o CRB em Maceió. O jogo de ida 0x0 aqui em Belo Horizonte. Um empate vai pros pênaltis. Quem vencer passa para a próxima fase. O Cruzeiro tá fechando a preparação, viagem. Então vamos pra Toca da Raposa. Lud Cianci tem as informações. Boa tarde, Lud. Fala, Maurício. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Ó, Toca da Raposa, campo de treino dos jogadores. Daqui a pouquinho a movimentação começa por aqui, a atividade de hoje. O treino de hoje está marcado agora para a parte da tarde, começa às 3 horas da tarde. E aí, depois do treino, na parte da noite, a equipe viaja para Maceió, onde vai enfrentar o CRB. Amanhã, jogo decisivo pela Copa do Brasil. O time titular vai completo. Nesse momento, apenas o Fagner e o João Marcelo estão no departamento médico. Como o jogo de ida aqui em Belo Horizonte ficou empatado em 0x0, agora só a vitória interessa ao Cruzeiro para garantir essa classificação de forma direta para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Qualquer empate aí, decisão nos pênaltis. É aquele momento de tensão, momento decisivo, mas também de muita confiança, né? O Cruzeiro vive uma grande fase, especialmente como visitante. Já são 8 jogos de invencibilidade, Maurício. Valeu, Lud. Vamos pro intervalo. Eba, Globo Esporte está de volta. Vem cá, você gosta de música sertaneja? Jorge Mateus, por exemplo, é bom demais, eu adoro. E tem outra dupla, Xará, fazendo um sucesso danado no Cruzeiro e vão estar em campo amanhã na Copa do Brasil. Jorge e Mateus, uma das duplas mais faladas do Brasil. E no fim de semana vão estar em Belo Horizonte, diante de mais de 40 mil pessoas. Fala, pessoal de BH, ó, dia 9 de agosto, sabadão, tem Jorge e Mateus pra vocês. Os caras têm números impressionantes. Tanto Caio Jorge quanto Matheus Pereira, se a gente somar as participações em gols deles na competição, eles têm mais do que jogos. Gente, eu tô falando desse Jorge e Mateus. Caio chegou no fundo, cruzamento, Mateus! Na assistência do artilheiro, do Caio Jorge. O gol bonito do Matheus Pereira. Domingo, a dupla tem apresentação marcada para o Mineirão. Mas por enquanto tá em turnê. Amanhã toca em Alagoas. E se o show for bom, eles podem levar alegria aos cruzeirenses e ainda receber um cachê extra. Toda assistência tem que pagar pros caras. Aí. Mas foi você que teve essa ideia ou foi os caras? Não, foi ideia minha, pra dar uma incentivada neles. Os caras tocar, né? Tem eu e tem outro deles, vou dar no cara aqui. Deu assistência pro Caio, leva R$600. Desde a formação da dupla, o Mateus já arrecadou R$3.000. Mas também já rolaram 3 passes do Caio para gol do Mateus. E aí, como que fica a conta? Ele tá em crédito, todo jogo ele me dá uma assistência. É um procurando o outro o tempo todo, em entrosamento e timing perfeitos. Um centímetro mais, um centímetro menos, e essa bola não teria chegado no ponto, à disposição pro Caio Jorge botar no gol. Eles têm sido fundamentais pro time. 26 participações em gols neste Brasileirão. Hoje a missão é Copa do Brasil. É classificar e manter o clima de paz e amor para todos. Agora o Cruzeirense já pode cantar no estádio, né? Pelo amor de Deus, Caio Jorge e Mateus. Bom, vamos falar de Copa do Brasil feminina. Hoje tem terceira fase, jogo único, vale vaga nas oitavas de final. Cruzeiro contra o Corinthians, 4h30 da tarde, com transmissão no Sport TV. Um pouquinho antes também tem o Galo em campo contra o Real Brasília. Agora deixa eu te sobre reforços, né? E o torcedor do Cruzeiro, Gão, segue aguardando, né? Reforço para essa janela de transferência que se encerra no dia 2 de setembro, mas sem pressa, até porque o time
está muito bem em campo. E a gente vai fazer o seguinte, Hugão, nós vamos resgatar uma sonora aqui do Leonardo Jardim, que vem falando sobre isso, sobre as tentativas e as possibilidades do Cruzeiro, e depois comentar uma declaração de ontem, do Paulo Pelaipe. Então, primeiro, vamos ouvir o treinador do Cruzeiro. Em relação ao mercado, qual é que é a minha opinião? Vocês sabem, alguns dos jogadores que nós tentamos trazer, eu posso falar que o Presidente, até o Pedro já falou do Motor, já falou do Gonçalves, desses jogadores, que é aquilo que eu prefiro que nós precisamos para jogos mais baixos, jogadores com capacidade de jogar em espaços curtos, jogadores com uma decisão e com um para um melhor, e é aí que estamos a procurar esse tipo de jogadores, mas como já vos disse, isso não é fácil apanhar esse tipo de jogadores de um momento para o outro. Existem alguns, mas também são muito caros. E tá aí, Hugão. Palavras então do Paulo Pelaipe, dirigente do Cruzeiro, dizendo que o clube vai contratar, mas não contratar por contratar. Está lá em destaque no portal No Ataque, dizendo que o Cruzeiro deve trazer de 1 a 2 reforços nessa janela. É isso? É ter cuidado na hora de contratar, até pelo bom momento que o time está vivendo em campo? Você sabe por quê? Porque é o seguinte, o ano passado, quando o Alexandre Matos foi ao mercado e trouxe Lautaro, o Wallace, Matheus Henrique, no final do ano trouxe Bolassi, essa turma toda, o que aconteceu? Você acabou inflacionando o mercado. Todo mundo olhava para o Cruzeiro e falava assim, opa, o Cruzeiro está com dinheiro, tem alguém ali que está realmente... Porque a SAF do Cruzeiro é uma SAF de aporte financeiro. Não tem clube no Brasil, a não ser, eu e o Fábio, a gente sempre falou sobre isso, o Arthur também, fora Flamengo e Corinthians, não tem clube no Brasil que dê lucro, né? Hoje em dia o futebol... Palmeiras, isso, desculpa, Fábio. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras dão lucro, mas os outros times do Brasil não dão. Então o Cruzeiro tem uma SAF de aporte financeiro. Então ano passado, quando o Pedrinho derramou aquele caminhão de dinheiro e foi atrás desses jogadores, ele inflacionou o mercado. Todo mundo que via o Cruzeiro no mercado inflacionava também as suas peças. O Cruzeiro, por exemplo, ia atrás de um jogador que valia 15 milhões, do nada esse jogador valia 25, valia 30 milhões. E é assim que funciona dentro do futebol. Então hoje o Cruzeiro pensa de outra maneira. O Cruzeiro hoje, por isso, trouxe o Joaquim, que é o homem de confiança do Leonardo Jardim, e foi até engraçado, porque eu falei isso algumas vezes aqui no programa, o Cruzeiro estava de olho num jogador que estava jogando no futebol mexicano, e fez uma proposta para esse jogador. E aí foi motivo de piada nas redes sociais, falar assim, ah não, o Cruzeiro está sem dinheiro, o Cruzeiro, se o jogador vale X, o Cruzeiro ofereceu 3 vezes menos X que aquele jogador valia. Porque aí é uma outra proposta de negócio. Eu vou lá e faço assim, ó, o jogador vale 15 milhões, eu vou meter 10 milhões para ver se esse time topa vender. Para ir chegando num valor ali. É igual, por exemplo, você vai olhar um carro, o carro tá na tabela FIP valendo 14 mil. E aí você oferece 12. O dono dele vai oferecer 16 para começar essa negociação. E antigamente o Cruzeiro chegava e metia 50 milhões, o jogador que valia 25 pagava 30 por esse jogador. Então, ou seja, nesse mercado que fica inflacionado, você vai inflacionar ele mais? Não. Então agora você tem que monitorar esse mercado, porque o time já é qualificado, mas precisa de peças de reposição sim, porque na hora que começa as trocas, Lauro, às vezes a gente não consegue entregar na mesma qualidade que o time titular tem. Decide a vaga. Hoje o Cruzeiro só amanhã. Falando em Cruzeiro, a equipe se reapresentou ontem na Toca da Raposa. Temos 2 fotinhas aí, né? Queria mais imagem, né, Hugão? Não, só tá bom que imagem de treino, é isso aí. Mas tá o Jardim também. Não é nada. O Matheus Pereira, né? O Cruzeiro se reapresentando na Toca, já pensando no CRB, jogo decisivo amanhã lá em Alagoas. O que acontece muito assim, eu falei muito na semana passada, por exemplo, que eu acho que a decisão de poupar alguns jogadores para o jogo contra o Botafogo tinha sido uma decisão meio equivocada, porque é o primeiro jogo importante dentro de casa, sabe, numa Copa do Brasil. Eu acho que hoje, talvez, com o placar, talvez, ao nosso favor, dentro do Mineirão, seria o dia realmente de você poupar jogadores. Você mandaria a equipe, de repente, titular para o jogo contra o CRB, que é o primeiro jogo que foi no Mineirão, do 0-0, e aí o segundo jogo com o Botafogo. Evidentemente que amanhã, nesse confronto contra o CRB, a gente terá a força máxima, assim. Mas aí eu fiquei pensando assim, você, por exemplo, colocou os jogadores para atuar, não colocou os jogadores para atuar, mas no segundo tempo você precisou acionar parte desses jogadores que você estaria poupando. Eu nunca concordo com isso. Eu e o Fábio, a gente diverge muito sobre essa opinião pelo seguinte, porque ele fala, não, mas o cara só jogou 45 minutos. Mas são 45 minutos de um grande risco. Porque você tá com 0-0 e você tem que correr muito mais para ir atrás do resultado, com o adversário, inclusive, segurando esse resultado e dando muita pancada. Não foi o caso do CRB, até não deu tanta pancada assim. Mas são riscos que você corre. Então, ou você poupa geral, ou então você coloca para jogar os 90 minutos. E aí, o cara se condiciona a partida. Porque 45 minutos com o Matheus Pereira, ó,
dando a vida ali no final. Eu achei muito arriscado perder o jogador, de repente, para um jogo contra o Botafogo, até para esse segundo jogo. E mais do que isso, né, Hugo? Porque, por exemplo, você coloca o Matheus Pereira, coloca o time titular contra o CRB, às vezes você pode fazer 2-0 no primeiro tempo, você poupa o cara no segundo. Segundo tempo você poupa. Aí então, eu acho concordo. que essa estratégia é um pouco errada. Mas quando você entra no... fisiologia, pela minutagem é. dos jogos anteriores, pelos exames, essa informação demais para se liberar por 15, 20 minutos é tranquilo. É nisso aí que eu não concordo, porque o Matheus Pereira entrou em 45 minutos no segundo tempo, que ia ficar muito corrido. Mas aí você está discordando da ciência que fala que... Não estou discordando da ciência, não, porque a ciência com certeza não foi ela que falou isso pro Jardim. Foi? Não deve ter sido. O Jardim falou consulta a fisiologia... Né? Tá, 15 minutos é uma coisa, Rafael. Quando você coloca o cara, tem 90 minutos, você coloca 45 minutos para ele correr mais do que ele correria os 90 minutos, não tem como concordar. Vai de falar que treinador isso é também, assim. né? Alguns se arriscam um pouco mais. O Abel, por exemplo, no Palmeiras, ele não escalava, dependendo até da quantidade de sono do atleta. Isso, então, alguns respeitam mais essa questão de fisiologia. Mas quando você pega assim... Outros você passam tem 90 um pouco minutos. Se fosse por cachaça, o Toledo não ia fazer o transporte. Você tem 90 minutos, Lauro, rapidinho. Você tem 90 minutos. Pode falar. Nesses 90 minutos, você tem ali um momento em que o time se condiciona e daqui a pouco você chega no ritmo mais alto da partida. O cara tá sendo poupado. Você vai colocar de 45 minutos no segundo tempo num jogo 0-0 pra você fazer 2 gols pra garantir um placar. É óbvio que ele vai correr muito mais. Se ele vai correr muito mais, como é que você vai equilibrar o CK desse cara? Pra quem não sabe, o exame de imagem, né? O exame que de imagem indica o potencial, uma possível lesão. Não entra na minha cabeça que é a ciência que tá falando sobre isso. Ô, Gão, essa é pra você. A gente sabe que quando o time tá bem, e pra tá bem, tem que estar com o vestiário unido, né? A galera tem que estar respeitando e ouvindo o professor, no caso, o Leonardo Jardim. O Cruzeiro divulgou imagens, né, de bastidores, aquela baita vitória contra o Botafogo. A gente vai colocar um trechinho para vocês aí. É importante esta união, esta entrega, chegamos lá concentrados, mas é importante entrar forte no jogo. Convicto, com qualidade, é um jogo mais rápido, tecnicamente, não tem medo de jogar, não tem medo de fazer aquilo que a gente trabalha para fazer toda a semana. E com o espírito vencedor, com o espírito de procurar 3 pontos, independentemente dos adversários. Tem treinadores de futebol que eu respeito demais, porque é muito bom nessa parte aí desse motivacional. Um deles era até o Vanderlei Luxemburgo, que naquela fase ali de 21, mais ou menos, quando ele passou pelo Cruzeiro, ele não tinha tantas boas peças, mas conseguia arrancar dos camaradas, fazia um jogador nota 4 jogar nota 6, por exemplo. Mas o Jardim é mais do que isso. O Jardim, ele tem uma filosofia de trabalho que funciona. Ele mapeia jogador por jogador, ele vê a limitação de cada jogador, ele consegue fazer com que o jogador ele melhore o seu condicionamento e a sua parte técnica e a sua parte de qualidade técnica exatamente em cima daquilo que ele tem de melhor de entregar em campo, por exemplo. Caso do Wanderson, não é um jogador que faz tantos gols, mas é um cara que tem jogado muito em profundidade. O Christian, por exemplo, você sabe qual setor de campo o Christian joga hoje? Ninguém sabe hoje, por exemplo. É um cara que está fazendo gol, o cara que está ajudando na marcação, o cara que está na frente da área, no setor defensivo, é o cara que está ajudando na composição de elenco e está ajudando aí na composição, na verdade, na composição do setor ofensivo, entendeu? Ninguém sabe essa posição exata dele. Matheus Pereira, por exemplo, dando carrinho na entrada da área do Cruzeiro e ao mesmo tempo criando e fazendo gols também. É essa filosofia junto com o pensamento do treinador que vai motivar os jogadores. Quando ele fala e fala com convicção daquilo que fala porque o trabalho está sendo bem executado. Agora falta os reforços. Vamos esperar os reforços chegarem e que sejam bem pontuais, porque algumas pecinhas que você está precisando realmente aí, porque na hora que troca, amigo.